Fala, camisa rubro-negra. Hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente aqui e questionando, é possível sim o Atlético ganhar o título brasileiro? Essa é uma pergunta que alguns torcedores já estão se fazendo desde o início do centenário. O ano do centenário traz essa possibilidade. As declarações de alguns membros da diretoria trazem essa expectativa no torcedor. Mas, de fato, o Atlético pode sonhar com o título brasileiro? Bom, eu acho que o Atlético tem um elenco qualificado. Eu acho que o Atlético tem um elenco bom, que é top 5 aqui dentro do Brasil. Porém, o Atlético tem algumas carências no elenco que fazem com que essa perspectiva de brigar pelo título acabe ficando mais distante. A gente precisa de pontos de qualidade, com pontos que entreguem mais participações em gol. Nós precisamos de ponta que tenham mais constância dentro do jogo, porque todos os nossos pontas ou eles são inconstantes ou eles não participam de gol do tanto que a gente precisa que eles participem. O Coelho é um dos jogadores que vem com uma expectativa muito grande de 2022 e até hoje não correspondeu. É um jogador que é técnico, que tem qualidade, mas que não consegue tomar as melhores decisões as melhores decisões no último terço do campo. E isso acaba prejudicando demasiadamente ele durante toda a trajetória dele aqui no Atlético. Canóbio, hoje já passou mais a ser um ponta de lança com o Cuca, né? Tá entregando mais participações de gols e tudo mais, mas ainda assim é um jogador que é muito inconstante dentro do futebol brasileiro. E dentro do Atlético, a carreira do Canóbio, desde que ele chegou aqui no Atlético, foi de altos e baixos. Então é um jogador que a gente pode esperar uma partida brilhante contra um adversário difícil, mas pode esperar uma partida de nível peladeiro contra um adversário fraco. Esse é o Canóbio. É um jogador importante, principalmente taticamente, mas que ainda assim tem muitos erros e é bem inconstante. Mas é um bom ponto. Eu acho que é um dos melhores que a gente tem aqui no futebol brasileiro ainda, mas ainda assim é inconstante. Outra posição que a gente precisa urgentemente é um zagueiro. Mais um zagueiro, né? Porque hoje a gente tem 3 zagueiros no elenco. Thiago Heleno, Kaique Rocha e Gamarra. São 3 bons zagueiros, mas que a gente necessita de um quarto zagueiro. A gente necessita de um cara para caso algum deles venha se machucar. Porque caso venha um se machucar, vamos supor que a gente precise poupar. A gente vai ter que fazer uma improvisação, seja do Esquivel, seja do Fernandinho, seja do próprio Madison, que não vai bem na lateral direita, quem dirá na zaga, né? É um jogador que tem séria dificuldade na marcação, então eu não acho que o Madison seria o ideal para tentar preencher essa lacuna que nós temos no elenco. Nós também precisamos de um camisa 5 de verdade. Eu sei que agora chegou o Gabriel, a gente tem o Felipinho que pode fazer essa função, mas são expectativas, não são realidades ainda, até porque o Cuca não vem dando as oportunidades que o Felipinho merecia, que eram uma das poucas coisas boas do Osório. E aí a gente entra em outro ponto que eu também questiono se a gente pode realmente levar o Brasileirão. As decisões equivocadas do Cuca ao longo de toda a trajetória dele pelo Atlético. O Atlético vem jogando bem com o Cuca, é verdade. A gente teve um jogo que a gente jogou mal contra o Grêmio, de fato, mas eu acho que aquele jogo foi mais um jogo fora do padrão do que em si uma má qualidade do time. Enfim, eu acho que o Cuca também precisa fazer esse melhoramento ali na questão de gestão de grupo, na questão de dosagem de minutos. Fernandinho e Thiago Heleno jogando todos os jogos, isso não pode acontecer. Matheus Gamarra simplesmente desapareceu da equipe e era o nosso melhor zagueiro até então. Desde que o Cuca chegou, fez meio jogo, né? Jogou 45 minutos, não tem oportunidades. O Pedro Henrique, que estava de saída, foi colocado à frente do próprio Matheus Gamarra. O Felipinho, que era uma das poucas coisas boas que o Osório deixou pra gente, completamente esquecido, passou a ser uma das últimas opções do banco. Christian Isapelli. O Christian, ele passou a ser reserva do Julimar, que é um jogador de nível Série B, um jogador fraquíssimo, tecnicamente, um jogador fraquíssimo ainda, taticamente, ainda ele consegue corresponder a alguma coisa, mas eu acho que taticamente o Coelho entrega muito mais do que ele. Então o Christian passou a ser de reserva do Julimar, do Alex Santana, e passou a ser reserva, talvez,
do Zé Vitor, que entrou no jogo contra o Grêmio ali e já entrou na frente do Christian, né? Já tinha entrado na frente do Christian no último jogo que a gente teve ali na Baixada contra o Cuiabá. O Christian, que passou de ser um dos nossos melhores jogadores, com todos os técnicos que passaram aqui, hoje é a última opção do banco. Não faz sentido. Bruno Zapelli, sendo preterido por Coelho, para que o Canobi possa vir jogar no meio, é questionado. Eu sei que tem torcedores que não gostam do Zapelli, que acham que o Zapelli é meio desligado às vezes, mas o Zapelli é o famoso 10, cara. Todos os 10, que nem o Vincenzo da Tia Tretes falou, que passaram por aqui, tiveram essa praxe em cima deles, assim, tipo de falar, olha, esse cara é preguiçoso, não corre. Foi com o Vitor Bueno, foi com o Zapelli, foi com o Terans, e foi com outros que passaram por aqui ao longo do tempo, né? Então, será que a reflexão do Vigiano está correta? Na minha visão, está correta, sim. E eu acho que o Zapelli ele tem que estar no time titular, ou ele ou o Christian. Não podemos depender de Julimar e Coelho, se a gente quiser ser campeão brasileiro. Então, enfim, eu acho que o Atlético pode se dar o luxo de sonhar com o Brasileirão, porque a gente tem um elenco bom, mas se o Atlético quiser ser campeão brasileiro, primeiro, precisa de mais reforços. Precisa de mais uns 3 reforços no meio do ano. Um ponta, não precisa ser direito ou esquerdo, tanto faz. Precisa de um ponta. Precisa de um volante, camisa 5, marcador. E precisa de um zagueiro. Mais um zagueiro para a composição do elenco. E quem sabe, mais um lateral direito para substituir o Madison, que eu acho que, francamente, não tem nível para atuar no Atlético mais. Enfim, eu acho que a gente precisa desses melhoramentos. A gente precisa de mais coerência do Cuca nas escalações, mais transparência, porque não dá para entender Felipinho, Matheus Gamarra, Christian, Zapelli serem completamente abandonados, sendo que são jogadores técnicos que contribuem muito para o clube e para o time quando está em campo. Outra coisa, mudar a postura fora de casa. O Atlético tem uma postura fora de casa horrível. Foi uma postura fora de casa horrível no estadual, mas a gente até entendia, né? Estamos testando, estamos rodando o elenco, talvez isso influencie no desempenho, o campo é ruim, não sei o quê. Mas no Brasileirão a gente já viu ali que o Atlético teve um desempenho bem ruim contra o Grêmio. É o primeiro jogo, tudo mais. O Cuca teve erros graves ali naquele jogo ali, tirando o Coelho e colocando o Alex Santana, que despencou de vez no meio campo ali. Enfim, essas incoerências elas precisam ser vistas, essa postura fora de casa precisa ser mudada e o elenco precisa de reforço. Então, sim, o Atlético tem possibilidade de sonhar. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir ser campeão brasileiro. Eu acho que o Atlético, enfim, vai acabar focando nas Copas, embora o discurso seja de que o Brasileirão seria uma prioridade. Vamos torcer para que seja. O Atlético tem um bom elenco, mas precisa melhorar essas ponderações que foram feitas. Enfim, vamos torcer para que o Atlético consiga, de fato, esse brasileiro. A gente tem um sonho da torcida, principalmente por ser o centenário do clube. Eu acho que a torcida quer ver novamente o clube erguendo uma taça do Campeonato Brasileiro, que hoje, para mim, é a taça mais difícil de você conseguir levantar na América do Sul, como um todo, porque o Brasileirão exige muita constância dos clubes, e a gente tem 2 clubes que estão extremamente constantes no Brasil, que é o Palmeiras e o Flamengo, e ainda tem o Galo, que tem um elenco e tem um time melhor que o nosso, tem o Internacional, que tem um time melhor que o nosso, tem um Fluminense que hoje pode até ter um time titular, um 11 titular melhor, mas é um time que não está mais bem encaixado como estava ano passado, e aliás, nem ano passado achava que o Fluminense estava tão encaixado assim, mas aconteceu que levou o título da Libertadores, mérito deles. Mas enfim, eu acho que tem pelo menos uns 4 times na frente do Atlético e 2 que são muito constantes, e o Atlético precisa buscar essa constância, principalmente fora de casa, porque não adianta fazer as 19 vitórias na Arena da Baixada e não conseguir nenhuma vitória fora de casa. Você vai estar fadado a ficar em quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, porque é o desempenho fora de casa que acaba prejudicando e muito o Atlético durante todo o período que disputou a Série A. Sempre o desempenho fora de casa é um problema para o Atlético. E se a gente não mudar, já nesse começo do ano, no próximo jogo contra o Juventude, simplesmente falar, brasileiro não dá, vamos para as Copas, vamos focar em ganhar os jogos na Arena da Baixada, vamos tentar terminar no G6, no G7 e dar sequência nas Copas, prioridade máxima nas Copas, porque senão começar a vencer fora de casa, se não começar a pontuar fora de casa, não tem sentido a gente se iludir pelo Brasileirão. Mas é isso.
Vamos torcer para que a gente consiga, sim, um desempenho melhor e, consequentemente, lutar pelo esse título, embora eu acho que seja difícil. Mas, como torcedores, nós temos que acreditar e sonhar até o fim. Valeu, gente, falou!